Olá, meus alunos do oitavo ano, espero que estejam todos bem. A gente vai iniciar a aula remota 2 sobre classificação da ginástica. Sou o professor André Oliveira, da disciplina de Educação Física. A gente vai iniciar falando um pouco sobre a história da ginástica, né? Iniciou na Grécia, por volta de 776 a.C., na possibilidade de preparação para os soldados. Os soldados faziam exercícios que tonificavam os músculos através de exercícios de agilidade. Com que intuito? Naquele período se tentava dominar o maior número de territórios possíveis, tentar dominar outra cidade. E aí as guerras eram constantes. Para preparar esses soldados, a ginástica era utilizada. Só que existe um período da história onde essa ginástica cai em desuso, né? Quase que se extingue, por conta que o período da Roma antiga de dominância. Quando a Roma passa a dominar a maior parte do território, cai em desuso tudo que a Grécia se utilizava, né? Que cultuava o corpo, e já que Roma não gostava de cultuar o corpo, então cai em desuso o uso da ginástica. E só volta a ter uso novamente no século XVIII, principalmente na Europa. A escola sueca, com movimentos lentos e ritmados, que basicamente são os movimentos que a gente usa hoje no alongamento e no aquecimento, e também com muita ênfase na escola alemã, onde se introduziu os aparelhos utilizados hoje muito na ginástica artística. A escola sueca de ginástica tinha uma característica particular desses movimentos lentos e ritmados. Uma pessoa se utilizava, fazia esses movimentos, e aí as outras inúmeras pessoas repetiam, né? Existem umas divisões. Esses movimentos eram pela parte militar, né? Como diz, preparação militar. Tinha a questão médica, que você fazendo esses exercícios, você estava colocando o seu corpo em desenvolvimento, tonificando os músculos, né? A questão da estética, né? Tornar o corpo melhor visualmente, e a questão educacional, que eram inseridos nas escolas para as crianças. Começaram a ser inserida a ginástica nas escolas. Outra ênfase importante foi na escola alemã de ginástica, que aí sim a ginástica começa a se utilizar dos aparelhos, tanto a barra dupla, né, a barra dupla ou barra paralela, e a barra fixa na figura 2. As divisões eram pela calistenia, né, o conjunto de exercícios físicos que trabalham grande número de músculos ou grupos musculares, concentrando potência e concentrando-se na potência e no esforço. Essa potência e esse esforço. Para você realizar esses tipos de exercícios no aparelho, você tinha que ter muita potência muscular e fazer um grande esforço. E aí esses exercícios tinham que ser sistematizados, ou seja, esses exercícios tinham que ter um porquê fazer o exercício, para que fazer, e principalmente ter início e o fim desse exercício. Porque se você fizesse esse exercício por um tempo muito prolongado, traria exaustão aos seus músculos, e não, eles achavam que essa exaustão, essas dores em excesso, não era saudável. E a questão educativa também continuou a ser inserida nas escolas. E a questão médica, eles também achavam que se continuasse fazendo exercícios de ginástica, seria benéfico à saúde. E aí a importância de Frederick Ludwig, né, que foi o criador da ginástica moderna, conhecida como a ginástica artística ou a ginástica olímpica. O inventor dos aparelhos barra fixa, paralelas, cavalo e o plinto. O plinto nada é que o plinto antigo, né, das civilizações antigas, é o plinto dessa primeira figura, onde ele servia de alicerce para as colunas dos templos serem construídas, né? Colocava o plinto e em cima do plinto fazia as colunas dos templos, das casas, como se fosse o alicerce. E daí Frederick tirou o molde para poder fazer o plinto moderno para as competições de ginástica artística. A ginástica tem a sua evidência no esporte nas Olimpíadas de Atenas em
1896, mas nesse período somente os homens praticavam. Somente 32 anos depois, em 1828, a participação e a liberação das mulheres. As mulheres que têm as suas evidências nos dias atuais, principalmente na ginástica rítmica, que é exclusivamente só as mulheres participam. Das ginásticas de competição, somente as mulheres participam da ginástica rítmica. A ginástica, existe duas formas de exercícios físicos, podem ser classificados, em duas modalidades. No caso, as ginásticas não competitivas, essas ginásticas, o nome já está dizendo, não existe competição para essas ginásticas, é mais a questão de promoção à saúde, entretenimento e promoção à saúde. E as ginásticas de competição, ou ginásticas competitivas, essas ginásticas sim regulamentadas pelas confederações e pelas federações para poder terem as competições. A gente vai iniciar vendo as primeiras ginásticas não competitivas, o contorcionismo. A definição consiste em exercitar movimentos de flexibilidade, torções e flexões do próprio corpo, torções e flexões que são poucos comuns, nem todas as pessoas conseguem fazer, e geralmente é muito utilizado em espetáculos circenses. A questão, para poder fazer esse tipo de exercício, existem duas curiosidades. A questão genética, tem pessoas que têm as articulações mais propícias a fazer esse tipo de ginástica, e para desenvolver até os 7 anos, até os 7 anos é desenvolvido, pode ser desenvolvido até 13 anos, mas passou de 13 anos já fica um pouco mais dificultoso esse desenvolvimento. E essas referências, iniciou a referência no contorcionismo lá no Egito Antigo, Grécia e Roma Antiga. No início essas civilizações era mal visto, certo? Existiam umas formas estranhas, As pessoas estranhavam as outras pessoas que conseguiam fazer esse tipo de exercício. Eram até comparadas até mesmo como animais, anomalias, Não gostavam muito dessas pessoas. Hoje as pessoas pagam para ir no circo para ver esse tipo de espetáculo. Mas antigamente algumas pessoas não gostavam de ver esse tipo de entretenimento, esse tipo de modalidade esportiva, da ginástica não competitiva. A segunda ginástica não competitiva, a ginástica laboral. É uma série de exercícios que é feita no ambiente e no horário de trabalho, com o objetivo de melhorar a saúde e evitar as lesões dos funcionários. Só que aí também é benéfico para a empresa. Quando a empresa implementa isso dentro do seu grupo gestor, melhora o ambiente de trabalho, a produtividade dos trabalhadores também melhora. Então isso não é benéfico somente para os trabalhadores, também é benéfico para a empresa. A questão de promoção à saúde, as pessoas essa ginástica é feita de 10 a 15 minutos, uma vez por dia, não requer muito tempo, não toma muito tempo da hora de trabalho, e se torna benéfica para ambos, tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Curiosidade, esses exercícios são diferentes para cada função exercida, Dependendo da função do trabalhador que é feito os tipos de exercício. São exercícios de baixa intensidade e num curto período de tempo. Como eu falei, não precisa tomar muito tempo da empresa, Por isso que as empresas adotam esse tipo de ginástica. Iniciou essa ginástica lá na Polônia em 1925, chamada de ginástica de pausa, por ser lenta e ter várias paradas, então chamava de ginástica de pausa. E a mudança já no Japão, a partir dos anos 60, essa ginástica laboral compensatória, que eles chamam de GLC, é obrigatória nas empresas. Todas as empresas do Japão têm um profissional da área da saúde, um profissional de educação física para poder fazer essa atividade dentro das empresas. A ginástica não competitiva, a próxima é a ginástica localizada, que é uma série de exercícios com um número elevado de repetições,
que visa desenvolver uma resistência no músculo ou num grupo muscular distinto. Não se utiliza de aparelhos como na musculação, né? Os aparelhos que se utiliza não é para tonificar o músculo. A gente vai ver agora um pouquinho nas curiosidades. É diferente de hipertonia, né? Você vai ganhar massa muscular, apenas tornar o músculo firme. Diferente do que se faz na academia com o maquinário, que é hipertrofiar, aumento acentuado dos músculos, ficar forte. Aí, no caso da ginástica localizada, você vai só tonificar o músculo, tornar o músculo mais firme. As referências iniciou no Brasil em 1930, essas primeiras ginásticas localizadas, e nos anos 80 a ginástica aeróbica, anos 80 e anos 90, teve um grande boom, vamos dizer, uma grande explosão nas academias, porque é uma atividade de alto e baixo impacto. Não precisa você se utilizar dos aparelhos de musculação para fazer uma ginástica, né? Fazer um exercício físico. A próxima ginástica não competitiva é a hidroginástica, né? É um exercício aeróbico, né? De curta intensidade e longa duração. É praticado dentro das piscinas, né? Duração de 50 a 60 minutos, com a altura da água próxima ao peito. Essa altura não pode ultrapassar, porque aí não seria hidroginástica, aí seria natação, né? Que é outra modalidade. A curiosidade é a questão dos idosos, a hidroterapia, né? Terapia através da água, né? Trabalhar a promoção à saúde, a prevenção, né? Por conta de ser uma atividade que é feita dentro da água, existe uma resistência dentro da água, mas com pouca intensidade. Por isso que é benéfico, né? E com o tempo, com o passar do tempo, viram que não era benéfico somente para os idosos, né? Com a inclusão dos adultos e as gestantes com objetivos distintos, né? Aí a importância do profissional, de ser orientado por um bom profissional. As referências desde a Roma Antiga, a água, se utilizava a água para fins terapêuticos, né? Para prevenção de doenças. No caso, a água fria, quando se tomava banho de água fria nessas civilizações antigas, era mais por conta da recreação. E a água quente, que era utilizada muito nas termas, nas piscinas públicas, assim dizer, que existiam esses locais das termas, que eram essas águas aquecidas que iam inúmeras pessoas ao mesmo tempo, e essa água era quente para poder ter esse relaxamento. Já na Alemanha, em 1779, tem a questão do banho frio para tratar a febre dos doentes. Até hoje, algumas pessoas acreditam que o banho frio, né, trata a febre. E não, no caso só diminui a temperatura corporal. Mas antigamente se acreditava que se banhar um banho bem frio, bem demorado, tratava a febre dos pacientes. Muito por conta de não ter remédios específicos para cada doença naquela época. Se utilizava muito dos remédios medicinais, das questões das plantas medicinais. E aí a gente vai encerrando com a nossa atividade da aula remota 2. Eu preparei um cabeçalho para que vocês pudessem seguir, né? Já no formato para poder entregar a atividade. E aí está do lado um e-mail que vocês devem enviar essa atividade. A primeira questão, você vai dizer o que é calistenia. Calistenia, lembrando que é lá da escola alemã, né, de ginástica. Vocês vão definir o que é calistenia. Dizer a importância de Frederick Lunen, por que ele foi importante, foi essencial para o desenvolvimento da ginástica, né? E a terceira questão, a ginástica é classificada em duas modalidades distintas, exemplifique-as, né? Você vai dizer os dois tipos de ginástica e dizer quais são as ginásticas, no caso, vai dizer quais são as ginásticas competitivas e as não competitivas. Espero que vocês tenham gostado da aula.
classificação das ginásticas, professor André Oliveira, e fique atento às nossas próximas aulas.